todos, um prazer estar aqui com vocês do nosso primeiro encontro. Que pena, como eu falo nas outras turmas, né? E é uma fala de todos nós. Que pena que nós não podemos retornar ainda da forma que nós gostaríamos, mas que bom que a gente tem as mídias sociais que nos aproximam, né? Que nos permitem nos encontrar, tá bom? Então, desde já, gostaria de expressar minha alegria de estar com vocês agora no ensino de História e também de Religião, sexto e sétimo ano. Então, como a nossa diretora falou, né? Meu nome é Nájila, tenho 28 anos, sou casada, sou formada em Pedagogia e pós-graduada em Psicopedagogia. Tive 8 anos de experiência como coordenadora de um centro de educação infantil, onde trabalhava com crianças de 2 a 5 anos e também diretamente com professores, né, na parte pedagógica. E agora estou tendo a alegria de estar com vocês, aprendendo um pouco mais com vocês, tá bom? E sem mais delongas, vamos começar a nossa aula, né? Hoje nós vamos falar sobre a origem do ser humano. Vocês já ouviram falar? Então senta que lá vem história. A nossa aula de hoje é um assunto muito pertinente a nós e que com certeza fez parte do nosso questionário infantil, de quando a gente começou a fazer as nossas primeiras perguntas, né, para nossa mãe. Mãe, por que foi criado isso? Mãe, por que foi criado aquilo? Como eu fui criada e tal? Eu nasci da onde? E hoje nós vamos falar sobre a origem do ser humano. Quem nunca se questionou sobre a origem do ser humano, né? E para nós podermos dar continuidade à nossa aula, eu gostaria de deixar aqui para vocês, vou deixar na descrição desse vídeo, 10 dicas, 10 estratégias de estudo, onde uma delas é a que eu vou utilizar nessa aula, inclusive eu estou usando aqui, que na verdade é um esquema, né? Um esquema explicativo sobre a nossa aula de hoje, sobre o nosso tema de hoje, tá certo? E onde essa estratégia é comprovada por meio de... é comprovada psicologicamente, através de analistas comportamentais e tantas outras comprovações, né? A própria experiência comprova de que é muito bom para memorização, para absorção, para associação. Então, que vocês possam estar vendo aí, tá bom? E seguir a nossa linha de raciocínio através desse esquema, tá certo? Então, vamos lá. Vou colocar aqui do lado agora para vocês esse esquema, tá bom? Falar sobre a origem do homem é um assunto muito polêmico, porque envolve duas teorias bem polêmicas, né, de assuntos que movem com outras áreas da nossa vida, né? E então, a origem do homem, ela se fundamenta em duas teorias: a teoria do evolucionismo e a teoria do criacionismo. A teoria do criacionismo defende que o homem ele foi criado por Deus, né? É obra e criação de Deus, baseada na Bíblia Sagrada, e que baseada no livro de Gênesis, onde fala ali sobre a criação, onde ele cria o homem. E a teoria da evolução fala sobre a evolução do homem, né? De que as espécies elas devem se adaptar ao ambiente, né? E as que se sobreviverem irão reproduzir e assim irão perpetuar características, né? Irão transcender características físicas de um para o outro, guardando algumas semelhanças, coisas em comuns, que era o que ele defendia. E a teoria dele indica que nós temos um ancestral comum com algumas espécies de macaco, como os chimpanzés. Pesquisas recentes de decodificação de genoma indicam a semelhança
de 98% dos genes dos seres humanos e genes dos chimpanzés. Porém, isso não quer dizer que o homem é descendente de macaco, que não foi o que Charles Darwin quis dizer, que nós somos descendentes. Assim como na mitologia, né, busca através de símbolos representar o pensamento. Então ele tentou comparar, né, simbolizar, comparar de que era algo parecido, né, usou ele como referência. E aí nessa comparação, né, que foi a imagem que eu coloquei lá no início do vídeo que fala sobre a evolução, eu vou até colocar aqui de volta para vocês verem, fala sobre quatro espécies, né? O Homo habilis, os Homo erectus, os os homens neandertales e os homens sapiens, né? Então, e os historiadores, eles se utilizam de outras ciências para que eles possam fundamentar suas pesquisas, né? No caso, essas teorias falam sobre a origem do homem e nos cabe apenas conhecer quais são essas teorias e fazermos as escolhas em quais nós colocamos a nossa... em quais nós acreditamos, né? Porque na verdade é como a própria palavra fala, são teorias. Eu vou deixar aqui para vocês o significado do que é teoria. Na verdade é um levantamento de hipóteses, é algo polêmico, nós não temos nada de certeza do que de fato, mas são teorias que analisam esse fato, né? A origem do homem. Mas essas teorias, elas não são apresentadas de forma aleatória, né? É baseado em todo um histórico biológico, em todo um histórico social e entre outros. E para isso, a história faz o uso e tenta buscar suporte em outras ciências. E eu vou tirar aqui desse baúzinho que eu vou sempre estar utilizando nas nossas aulas de história, quais são esses profissionais, né? Quais são essas áreas que a ciência também se fundamenta para defender suas teorias, para fundamentar as suas descobertas. Vamos lá. A paleontologia, né, que ela se fundamenta em pesquisar, né, os fósseis, eles encontram e aí eles vão pesquisar. Então isso é muito importante para a história, né? A arqueologia, onde estuda a cultura daquele povo, e a antropologia, que é mais na área social, né, onde eles vão observar qual era a organização que eles tinham naquele período. Então, através de ossos, né, de fósseis, aliás, a paleontologia vem contribuir com a história. Através de objetos encontrados, a arqueologia, né, vem falar sobre a cultura daquele povo, né? E a antropologia vai falar um pouco sobre o meio, a organização em que eles viviam. Mais uma curiosidade, né, aqui do nosso tema, né, que através a história, ela busca contar, né, o que aconteceu, né, o que aconteceu no passado e tentar falar, né, o que houve no presente, passado e futuro, né? E para a história, não existiria história alguma sem a presença da escrita. E esse período antes da escrita, nós sabemos que eles foram representados, cada um tentou representar da sua forma, né, que nós já estudamos em outros momentos. Mas esse período que nós
conhecemos antes da escrita, ele foi chamado pré-história, né? Antes da pré-história. E a pré-história ela foi dividida entre dois períodos, que foi o período da Pedra Lascada e o período dos metais. O período da Pedra Lascada, ele foi formando-se mais independente, o período paleolítico e o período neolítico, né? Foi dividido entre o período do ferro e do bronze, tá bom? Então, esse foi nosso estudo de hoje, né, da nossa aula da origem do homem, onde a gente viu como as teorias, né, que fundamentam a origem do homem, assunto bem polêmico, mas que é pertinente nós conhecermos para podermos construir a nossa própria opinião e defender nossas próprias ideias, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vou ficar no aguardo, se vocês tiverem alguma pergunta, tá certo? E eu vou deixar o formulário logo após, para que vocês possam estar realizando. E vou, com certeza, esperar os 100% de frequência de vocês aí, tá certo? Então, até logo, um cheiro e até a próxima aula. Amei estar com vocês.